Queridos amigos, irmãos, irmãs e mães, digo isso porque o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo diz que aqueles que fazem a vontade de meu Pai são meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe. E também a todos aqueles que estão ouvindo, mesmo que não sejam ainda evangélicos ou cristãos, porque o Senhor veio para salvar o pecador, né? Eu saúdo a todos com a santa paz do Senhor, amém? Amigos e amigas, ser chamado de amigo, hoje em dia, é uma coisa muito boa, concordam? Uma vez, na penitenciária que eu vivi e convivi, eu tive minha mente aberta por Deus para essa palavra. Foi quando eu passei 20 dias em prova de silêncio, trancado totalmente, sem banho de sol, sem nada. Foram 480 horas trancado. E no dia que me levaram no médico, mesmo com um choque de realidade, enxergando que o preso teria que ser tratado desta forma, quando eu cheguei no médico, o médico falou: "Bom dia, meu amigo." Ali, meus irmãos e minhas irmãs, ali eu tive uma visão, um pensamento que nada estava perdido. Queridos, queridas, se com uma simples palavra vindo do homem já faz o coração se sentir vivo, imagine você ser amigo daquele que te fez e que te formou desde o ventre da tua mãe. Eu peço com toda humildade e mansidão de Cristo para que vocês escutem com atenção a palavra de Cristo. Fica no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas. Apesar que o Evangelho não é de Lucas, o Evangelho é do Senhor Jesus Cristo, que foi escrito por Lucas, capítulo 15. Eu vou ler daqui, ó. Porque aqui é a palavra de Deus. Amém? É a palavra de Deus. Não contém, não é. É a palavra de Deus. Diz assim a palavra: "E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir." Tem pecador aí? "E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuando no versículo 11 em diante. E disse: Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente.
E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me conforme um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e veste-o-lhe, pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando os dois servos, perguntou-lhe que era aquilo, e ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Dá glória a Deus, meus irmãos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, Lucas 15, Jesus Cristo expõe para nós 3 histórias que se resumem num só entendimento. A felicidade que Deus tem em ter seus filhos de volta a Ele, vivos e arrependidos. O pastor que perdeu uma ovelha e achou, e a dracma perdida. O dinheiro, o tesouro de uma mulher que a perdeu e depois achou de novo. E em todos eles achados, estes resgatados, porque só se resgata algo quando se perde, houve festa. Amém? Houve convite para que outros se alegrassem pela felicidade de quem achou que tinha perdido. A felicidade de Deus, ela fica nítida, explícita. Sim, ela é explícita. Queridos irmãos e irmãs, Salmo 23, versículo 1 diz assim: O Senhor é meu pastor, vírgula, nada me faltará. Você crê? Se você crê, dá glória a Deus agora aí onde você está. Jesus Cristo nos diz em João 10, versículo 11: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele já deu. Não é verdade? Na parábola, o bom pastor perdeu uma ovelha e achou ela de novo. Escute o que ele fez, Lucas 15, versículo meia dúzia. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Jesus Cristo nos diz que uma mulher tinha 10 dracmas e perdeu uma. E essa mulher procurou até achar essa dracma. E quando ela achou, escute só o que ela fez, irmãos. E achando-a, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei minha dracma perdida.
Queridos amigos e irmãs, agora preste atenção nessa palavra. Sofonias capítulo 3, versículo 17. Pois o Senhor, o seu Deus, sim, não, olha, porque o Senhor, o seu Deus, está no meio de ti. Ele é um Salvador poderoso. Ele lhes dará a vitória. Ele se alegrará. Sim, ele se alegrará em vocês com imensa alegria. É verdade. Com gritos de alegria. Não sozinho. Ele convida a muitos. Deus é poderoso. Queridos irmãos e irmãs, Cristo falava as coisas que ouvia de Deus. Cristo fazia a vontade de Deus. E os profetas também proclamavam a vontade de Deus. Porque tudo que está na Bíblia foi ideia de Deus, foi inspiração, sopro do Todo-Poderoso. Isso é real. Vocês viram aí que Deus se alegra quando ele acha o que ele tinha perdido. E mais, ele convida os amigos e companheiros dele para participar da alegria intensa dele. Lucas capítulo 15, versículo 7, dá uma orientação. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. É Jesus Cristo que te diz isso. Está escrito. Aonde? De novo? É a palavra de Deus. É aquele que antes de vir à terra, em carne e osso, morava lá no céu. É ele que está falando e ele sabe como é lá no céu. A glória de Deus. E que te fala que há alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados e volta para os braços de Deus. Lucas 15, versículo 10, Jesus Cristo está falando para você. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Dá glória a Deus, meu. Dá glória a Deus pela festa no céu. Aleluia, Jeová. Lucas 15, versículo 11 ao 32, você escuta aí uma parábola sensacional que expõe o perdão de um pai para um filho que, iludido com as coisas do mundo, com a concupiscência da carne, com a concupiscência dos olhos, iludido com a vontade mundana, deixa a família, deixa a casa, deixa o amor fraternal e cai na gandaia. Já aconteceu com você? Comigo já. O filho verdadeiramente foi viver por si próprio. No início da farra, o prazer momentâneo para a carne foi ótimo. Mas a palavra momentâneo é uma palavra ilusória. Não tem consistência. Quando o homem vive de momento e sem Cristo, no futuro ele sofre. Cada um de nós somos uma prova viva. Amém? O pai do jovem deu ao jovem o que ele pediu. O pai do jovem continuou em sua fazenda. O irmão mais velho do jovem continuou com o pai na fazenda, trabalhando com o pai. Quando o jovem perdeu tudo e ficou sem nada, comendo o que os porcos comiam. O que os porcos comem? Resto. Ele pensou assim: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão? Voltarei ao meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o Senhor e contra o céu. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Está escrito.
E o jovem resolveu voltar para casa com esse pensamento. Deixou o orgulho de lado. Amém? Deixou o orgulho de lado. Porque tem que deixar o orgulho de lado. Deixou que a humildade prevalecesse no coração. Agora vocês veem, escutem, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O jovem nasceu em uma família, teve o amor do pai e da mãe, desde pequeno. Na Bíblia não deixa escrito se o jovem foi criado no luxo ou não, mas pelas condições daquela época, prevalecia de uma certa riqueza. Porque o amor não vem do materialismo, meu irmão. Depois que ele cresceu, ele quis a parte dele, mas ele mesmo não construiu nada. Quem construiu foi o pai. E já que ele quis, o pai deu. Caiu no mundo, gastou tudo. Teve que trabalhar tomando conta dos porcos e comia o que os animais comiam. Comiam o que os animais comiam. E uma hora ele caiu na real. Queridos irmãos, do jeito que ele pensou quando ele estava passando por privações, assim foi. Ele voltou para casa. Agora preste atenção. O amor do mundo, ele vira ódio. A paz que o mundo dá, ela vira guerra. A tranquilidade que o mundo dá, ela vira aflição e tribulação. Muitos de vocês já viram pais expulsar filhos de casa? Não querer que eles voltem. Você já viu mãe abandonar seus filhos na rua? Abandonar recém-nascido na lixeira? Jogar no rio? Isso é a loucura do mundo. Uma verdadeira maldição. Agora vejamos como é o amor do Pai, dito por Jesus Cristo. O Filho de Deus que tira o pecado do mundo, Cordeiro Santo. Lucas 15, capítulo 15, versículo 20 ao 24 diz: E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, seu pai ouviu. Se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e põe um anel no dedo e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Dá glória a Deus, meus irmãos. Dá glória a Deus aí onde é que você está. Eu não sei onde que você está, eu não sei se você está em casa, eu não sei se você está numa penitenciária, eu não sei se você está num fórum, eu não sei onde você está, eu só sei que dá glória a Deus pela palavra de Deus, dá glória a Deus pela alegria de Deus. Queridos amigos e irmãs e irmãs, a palavra de Deus, através do profeta Sofonias, te diz de novo: pois o Senhor, o seu Deus, está no meio de vocês. Ele é um Salvador poderoso. Ele lhes dará a vitória. Ele se alegrará em vocês com imensa alegria. Ele também diz, lá em Isaías, capítulo 41, versículo 10, não temas porque eu sou contigo, não te assombre porque eu sou teu Deus, eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. A palavra de Deus é a verdade. Ele vai amar vocês e já ama. Ele não os acusa. Ele se alegra em vocês com gritos de alegria. Dá glória a Deus pela palavra de Deus.
O filho estava ainda longe. Presta atenção, irmã. Presta atenção, irmã. A filha, o filho ainda estava longe. Mas o pai o enxergou. O enxergou. Você. Ao invés do pai ficar parado aguardando o filho chegar, o pai viu que ele estava vindo em direção e o pai foi correndo até o filho. Ele se moveu de íntima compaixão. Se moveu de misericórdia, porque o pai é bondoso. Ao invés de querer bater no filho, porque ele tinha gastado tudo e abandonado a casa, o pai se lançou no pescoço do filho. Não foi para dar uma gravata e matar enforcado, não, meu Deus. Foi para abraçar e beijar. É o amor descrito por Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso orientador, que nos apresenta o amor de Deus. O pai não jogou nada na cara do filho, o pai não brigou com o filho, não disse nada ao filho. E o que ele fez foi ordenar os seus empregados que trouxessem uma roupa nova para o filho. Para começar, o pai mudou logo a aparência do filho. Depois o pai mandou que colocasse um anel do dedo do filho. Um anel, uma aliança, uma comunhão, uma responsabilidade. Irmãos, o pai não quis saber o que o filho fez. Ele limpou o filho e lhe deu uma aliança. O pai ainda colocou uma nova sandália no pé do filho. Isso quer dizer um novo caminho. 3 presentes. 3 presentes significativos. E o principal, o pai mandou na mesma hora fazer uma festa. Ele achou o filho amado que estava perdido. Eu volto então em Lucas 15, versículo 7, versículo 10. Digo-vos que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Dá glória a Deus, meu irmão. As 3 parábolas se resumem no amor de Deus. Em amor, se resume na alegria que Deus tem quando um ser humano se arrepende de seus pecados e se voltam para o Altíssimo. Jesus te ama, irmã. Jesus te ama, irmã. Você quer que Deus vá na tua direção? Dê o primeiro passo. Ainda não é o momento? Deus é paciente. Mas cuidado, porque na palavra diz que morrereis em seus pecados se continuarem nele. Ele te ama, mas ele não quer que você continue como está, perdido por esse mundo. Ele quer que você ame e respeite ele. Ele quer que você conheça a palavra salvífica dele. Porque ele quer que você considere o grande amor dele por você. Porque para comprar a tua vida da morte, ele permitiu que o Filho dele viesse ao mundo, para que você, irmão, você mesmo, cresça em Cristo e fosse salvo e perdoado pelos teus erros e tuas iniquidades. Creia que Deus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama hoje e sempre. E Ele quer fazer uma festa no céu para você hoje. Ele quer fazer uma festa. Anjos estão se alegrando nesse momento. Deixe Deus agir em tua vida. Não seja usado por homens, por mulheres que se acham mais do que todos, aqueles soberbos. Não deixe os outros, as pessoas, te usarem. Aceite ser usada por Cristo. Porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E em nome de Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos. Amém.